1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike Ime, e o seu carro viram notícias nos jornais. Este carro era muito parecido com esse modelo que temos aqui. E Mike era um jovem talentoso na mecânica, tendo restaurado o seu próprio carro sozinho e pintado o carro com uma cor amarelo brilhante. Impactados por esta tragédia e pelo fato de o jovem Mike não ter apresentado nenhum sinal de intenção de tirar a própria vida, amigos e familiares distribuíram no funeral dele cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero silencioso. E o resto é história. Assim nasceu Setembro Amarelo, uma campanha internacional de valorização da vida que chegou no Brasil em 2015 pela iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, tendo como marco simbólico o dia 10 de setembro, escolhido como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E a fim de entender e tratar este difícil tema, a Câmara Federal criou a Frente Parlamentar contra o Suicídio e a Automutilação, sendo este segundo um ponto tão preocupante para os pais e também responsáveis por crianças e adolescentes. Para falar sobre essas ações de estudo, enfrentamento do problema e união do poder público e sociedade civil, o Advocacy conversa hoje com o presidente da Frente Parlamentar contra o Suicídio e Automutilação, o deputado federal Lucas Gonzalez. Deputado, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, doutor James. Uma alegria estar aqui, ter você aqui conosco mais uma vez, falando da sua trajetória brilhante e tão jovem, né? Alegria, agradeço o convite e essa causa tão nobre que merece nossa total atenção e dedicação. É verdade. Agora, só para lembrar aqui o currículo do deputado, olha, ele é advogado, tem uma formação em direito, é empresário, é palestrante na área de lideranças, tem uma caminhada aí pelo Estado e pelo Brasil falando para liderar, sobretudo jovens, né? Verdade. Estimulador e um incentivador do empreendedorismo na área jovem. E é deputado federal no primeiro mandato. Então, está cheio de boas ideias e começando uma carreira aí que certamente vai longe, né, deputado? Obrigado pela confiança, né? E acho que faltou o principal. Casado já há 7 anos, pai do Arthur e do Gabriel, família que nos inspira e nos incentiva a continuar na nossa caminhada aí pela vida. E o Gabriel é novinho, né? Porque o Arthur, 2 anos, o Gabriel, 3 meses. Olha só. Está um deputado, está um pai aqui fresquinho. E, bom, com esse acréscimo aqui do currículo, vamos falar um pouco sobre esse tema. Como lembrou muito bem o deputado, é um tema sensível, é um tema que mexe com todos nós. E o que é pior, ele é silencioso, né? Muitas vezes, essa pessoa que chega a essa situação de automutilação não tem sintomas, né, deputado? Verdade. Eu falo que a questão da saúde mental, o suicídio, a automutilação, é um mal extremamente real, ele é real, mas silencioso. São pessoas do nosso lado que muitas vezes estão sofrendo, passando uma angústia na alma, uma situação mental extremamente delicada, tendo pensamento suicida, se automutilando, pessoas que estão próximas a nós, mas ao mesmo tempo extremamente silenciosas, da importância do Setembro Amarelo, da valorização da vida e da prevenção ao suicídio e à automutilação. Assim, antes de falar especificamente da campanha e da frente, da importância delas, outro dia eu vi um post na rede social de um amigo falando que a pessoa que está com depressão, ela vai à escola, ela faz supermercado, ela vai à igreja, ela namora, ela tem filho, ela tem uma vida totalmente normal do ponto de vista da aparência, né? Assim, ela vai à academia, ela pratica algum tipo de atividade, ela viaja de férias, mas está num quadro de depressão e que muitas vezes está com pensamentos suicidas. Eu digo isso para perguntar, tem um perfil? Ou está atacando todo mundo e não tem esse perfil? É importante salientar, inclusive, para o nosso telespectador, em respeito a eles, né, que eu não sou especialista da área, não sou psicólogo, não sou psicanalista, sim, não tenho formação acadêmica na área, mas milito nessa área lá na Câmara dos Deputados. E não acredito que tenha um segredo aí para esse quadro de saúde mental depressivo. Pega todo mundo, de crianças, eu conheço casos de crianças, adolescentes, jovens,
casados, solteiros, trabalhando ou não trabalhando, pessoas mais velhas, às vezes com uma boa aposentadoria, às vezes pessoas que não têm nenhum tipo de recurso, enfim, são mais variados tipos de pessoas que sofrem de depressão no Brasil e no mundo. Eu acho que é importante dizer isso para alertar as pessoas que não é uma questão de situação socioeconômica, né? Não é porque a pessoa está, muitas vezes, como nós comumente dizemos, faliu. Não necessariamente, né? Porque a pessoa está passando apertos materiais. Não é isso, né? Porque sofreu uma perda muito grande. Não necessariamente a pessoa passou por situações assim e nós estamos vendo suicídios de pessoas. Agora há pouco, um pouquinho antes de começar o programa, eu comentava aqui com o deputado um caso que, quando ocorreu, nos chocou a todos e eu imaginava que uma das pessoas lá que tivesse passado por essa experiência era o outro, que não tinha nenhum indício que estava com depressão. Né? Verdade. Então, não tem esse sintoma, né? Assim, acho que a frente parlamentar deve estar chamando atenção nas suas campanhas para isso, né, deputado? Por isso que eu falo, né? É uma questão real, mas invisível, silenciosa. Daí toda a importância de um trabalho político, um trabalho da sociedade civil, um trabalho da iniciativa privada, um trabalho das escolas, das instituições. Acho que toda a sociedade tem a sua responsabilidade em promover a vida, na prevenção ao suicídio, em promover o acesso à saúde mental e por aí vai. Nós falamos aqui para muita gente o nosso programa atinge muita gente que é de carreira jurídica e etc., mas também, evidentemente, ligados à igreja cristã de forma em geral. Aí eu provocaria aqui o deputado, né, que está à frente, ele já disse que não é um especialista, isso não é a área de formação dele, mas é a área de atuação dele, até pelo mandato que ele detém. Isso ocorre também com as pessoas, com os cristãos? Sem dúvida, acho que... Pastores, líderes, no né? meu meio, inclusive, a gente conhece pessoas cristãs que têm um quadro depressivo, inclusive que já tentaram dar cabo à própria vida. A gente, infelizmente, vê no Brasil, ano passado, principalmente, eu pude perceber um aumento, né, no número de suicídios de pastores, fruto, talvez, de uma perca de alegria em relação à vida, uma não visão do propósito da própria vida, uma solidão do trabalho, um peso, uma sobrecarga também do próprio trabalho. Enfim, os fatores são os mais diversos, obviamente. Agora, o número interessante é que 90% dos suicídios eles podem ser evitados, né? Então, é um abraço, é uma escuta, é um incentivo a procurar um profissional da área de saúde mental. São pequenos fatores, são pequenas ações, pequenas atitudes, mas que são extremamente poderosas, geram um resultado muito eficiente. Bom, foi criada uma frente parlamentar na Câmara dos Deputados. Ou seja, o assunto está tão emergente, está tão, digamos, tem crescido tanto, não vou nem dizer só emergente, mas tem crescido tanto, que chegou a nível de ter uma frente parlamentar, porque chamou a atenção do governo e da mobilização da sociedade civil. É tão grande esse mesmo? Eu vou só fazer uma comparação rápida para que o pessoal nos acompanhe e tenha noção disso. Por exemplo, nós temos frente parlamentar pela criança e adolescente. Criança e adolescente é um problema histórico no Brasil, de direitos, de violação de direitos, de ameaça, de necessidade de ampliar o atendimento, política pública. Com o passar do tempo, política para o idoso. Então, tem uma frente, tem um grupo de advogados de deputados de referência dessa área. O ano passado, ou esse ano, se não me falha a memória, 2019, 2020, eu lembro que a advocacia mobilizou lá o AB para ter uma frente da advocacia, porque vamos defender a advocacia, que a advocacia também é uma das instituições de defesa da democracia do país. Quer dizer, quando os assuntos são relevantes em nível nacional e tomam uma proporção maior, acaba chegando à Câmara e tendo um tipo de tratamento de ter uma frente parlamentar, um status como esse. Nessa linha, tem esse volume todo, deputado? Assim, isso é tão volumoso no Brasil ao ponto de chegar à Câmara? Olha, primeiro contar um pouquinho da história da frente, se me permite. Pois não, por favor. A frente, como eu disse, não sou técnico do assunto, não sou especialista do assunto. E logo depois que assumi o mandato, no meu primeiro mandato, logo no início de 2019, eu fiz algumas visitas para saber a questão da saúde no Brasil.
né? A gente sabe que o desafio da saúde no Brasil, e agora ficou escancarado com essa situação da pandemia em 2020, a gente sabe que falta recurso para a saúde, são inúmeras obras inacabadas no que tange aos hospitais, enfim. E fizemos algumas visitas e me chamou muita atenção esse quadro extremamente grave da saúde mental. Nós temos um suicídio consumado a cada 40 minutos, em média, no Brasil. No mundo, nós temos um registro de uma tentativa a cada 3 segundos. Então, é algo que tem crescido muito. Então, é muito alto isso. Extremamente alto, extremamente alto. Isso me chamou muita atenção e eu comecei a conversar, então, com alguns amigos parlamentares, né? E aí veio a ideia, então, de criarmos a Frente Parlamentar de Prevenção a Suicídio e Automutilação. É importante o telespectador saber que a Frente Parlamentar não gera nenhum custo para o contribuinte. Ela une deputados de diferentes partidos, diferentes estados, em prol de uma determinada causa. E a nossa causa é a valorização da vida. Então, a gente se une em prol dessa causa e o que a gente pode fazer? A frente tem 3 objetivos principais. O primeiro deles é verificar a necessidade de novas legislações, modernizar a legislação vigente, revogar legislação que não tem mais efeito prático, que conversa com a questão da saúde mental. Por exemplo, em 2019, com o apoio da Frente Parlamentar, o Congresso Nacional aprovou uma lei que criminaliza quem instiga a automutilação de crianças e adolescentes. Ou seja, se tem uma pessoa que está instigando uma criança a se automutilar, que está motivando uma criança a se cortar, a se machucar, isso é crime desde o ano passado no Brasil e essa pessoa vai presa se condenada for no devido processo legal. Então, isso foi aprovado no Congresso Nacional com o apoio da Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio e Automutilação. Esse é o primeiro objetivo da Frente Parlamentar. O segundo é fiscalizar as políticas públicas do governo federal, do executivo, não é? E aí a frente vem com todo um trabalho para encorajar, incentivar e trabalhar para que seja destinado, por exemplo, mais recurso para a saúde mental. A grande verdade é que pouquíssimas pessoas no Brasil ainda têm acesso à saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental pública, normalmente é muito precário e nos faltam profissionais. Então, a gente ainda precisa promover a saúde mental. A saúde mental no Brasil ainda é um tabu. As pessoas têm vergonha de procurar um profissional da área. E o terceiro objetivo da frente, o terceiro propósito da frente é o diálogo com a sociedade civil. Nós acreditamos piamente que a solução da saúde e a solução da saúde mental é a solução da educação, a solução da segurança, a solução de tantos outros desafios que nós temos no nosso país, não é de responsabilidade exclusiva do Estado. Não é? O Estado tem sim a sua responsabilidade, mas o cidadão também tem a sua responsabilidade. A sociedade civil também tem a sua responsabilidade. É por isso, doutor James, que semana passada, por exemplo, eu estava no sul de Minas, cumprindo algumas agendas parlamentares. E no sul de Minas eu me reuni com um grupo de empresários a conversa era a retomada pós-pandemia e reforma tributária. Mas como presidente dessa frente parlamentar, não pude deixar de citar que estaríamos entrando, então, no tal Setembro Amarelo e encorajei os empresários a promoverem pequenas ações nas suas empresas no Setembro Amarelo. Para minha surpresa, no dia 1º de setembro, um deles me mandou uma foto dizendo que fez um cartaz na sua empresa do Setembro Amarelo e algumas ações internas que ele estaria, então, fazendo ao longo do mês, exatamente porque se sensibilizou com essa semente que, como presidente da frente, eu plantei e agora ele consegue multiplicar esse conteúdo de valorização da vida lá na empresa dele, no sul de Minas. Eu já ia te perguntar sobre assim, como que a frente tem conversado com a sociedade civil. Porque o tema não é um tema muito, digamos, não é um tema comum de debater, né? É muito comum falar, vamos fazer uma campanha aí de responsabilidade socioambiental com as empresas, ou com as igrejas, ou enfim.
de defesa do direito do idoso, da pessoa com deficiência, da criança, quer dizer, isso é mais comum. Agora, como que a frente, já que é o terceiro ponto da frente, que é negociar com a sociedade civil, mas eu quero voltar aqui no segundo ainda, sobre legislação e política pública, porque isso é fundamental, como que a frente negocia, melhor, como que a frente dialoga com a sociedade civil mais diretamente? Por exemplo, nós sabemos que tem que voltar aqui ao ambiente de igrejas. Eu não estou falando da Igreja Batista da Lagoinha exclusivamente, mas da Igreja Evangélica exclusivamente, mas da Igreja Cristã no Brasil, que ela é muito espalhada, ela tem uma capilaridade muito grande. E, aliás, não vou nem dizer só da religião cristã, das religiões em geral, né? Isso é um aspecto. E o outro é das organizações da sociedade civil. Não é tão comum também falar sobre isso nas organizações da sociedade civil. E nós temos casas que acolhem idosos, nós temos casas que acolhem crianças que perdem o vínculo com a família, que era chamado de orfanato, hoje são essas instituições de acolhimento. São pessoas que passaram por perdas grandes, de uma certa forma, mais velhas ou mais novas, né? A igreja tem gente de todo tipo, né, deputado? Tem gente que está muito bem, tem gente que não está, tem gente que é alegre, outros que estão com depressão, e não necessariamente a liderança consegue detectar isso, pelo tamanho, pelo ritmo e etc. Como que a frente, tem alguma estratégia da frente, ou até particularmente sua, de conversar com esses segmentos todos, assim, vamos ter uma ação de falar com esses segmentos? A frente foi lançada em junho de 2019, então nós estamos completando um ano recente, né? E 3 meses. Não é? Nós temos uma estratégia de diálogo com as grandes organizações. Então, a organização, o Conselho Nacional dos Psicanalistas, o Conselho Nacional dos Psicólogos, o Conselho Nacional das Profissionais de Saúde Mental, a gente dialoga com todos eles, e os hospitais de maior atuação e maior relevância também de saúde mental têm a sua organização, e a gente tem mantido um contato frequentemente. Fora isso, somos, desde a origem, 211 parlamentares de todos os partidos políticos representados na Câmara dos Deputados de todos os estados do Brasil. Cada um assumindo a sua pequena, mas muito importante responsabilidade de levar essa ideia de valorização da vida, em especial no Setembro Amarelo, para todas as áreas que aquele parlamentar, de alguma forma, tem um diálogo. Né? Então, eu tenho esse compromisso comigo. Não tem um lugar que eu vá, né, que eu não deixe de lado esse assunto. Pelo contrário, todas as minhas agendas, sejam elas sobre reforma tributária, reforma administrativa, segurança pública, todas as agendas eu tiro alguns minutos para falar do Setembro Amarelo, da valorização da vida. Um exemplo, eu sou muito convidado para dar palestras, como foi dito aqui no currículo. Converso muito com juventude, sobre empreendedorismo, liderança jovem, mercado de trabalho para jovens, carreira, entrevista de emprego, esse tipo de coisa. Em todas as palestras a gente insere, de alguma forma, a valorização da vida. Não é? O trabalho, a importância da saúde mental. É importante você entender a questão do propósito. Né? E aí entra um papel fundamental da igreja, né? E você falou, não apenas a Igreja Batista da Lagoinha, não apenas a Igreja Evangélica, mas a Igreja Cristã como um todo no Brasil. A igreja também tem o seu papel de responsabilidade. A igreja também tem que ter um senso de responsabilidade para identificar ali os seus membros, os seus fiéis, como a igreja pode ajudar para mitigar ou para prevenir a questão do suicídio dentro da própria igreja. A gente sabe, doutor, que em muitos casos a pessoa chega num quadro mais grave de depressão por N fatores. Não é? Agora, um desses fatores é ligado à fé, à esperança, à alegria de viver, e a ciência não tem resposta para isso. A ciência não responde o buraco do nosso coração. A ciência não responde à sede da nossa alma. A ciência não responde, sabe, o profundo senso de eternidade que existe dentro do nosso coração. E isso vem pela fé, isso vem com esperança, isso vem com a palavra de Deus. Nós cremos nisso. Não é? Então, crendo nisso, nos dá ainda mais a responsabilidade, aumenta-se então a responsabilidade da igreja assumir o seu papel de fato, levantar a bandeira da valorização da vida e da prevenção ao suicídio.
Isso é interessante porque eu estou assim, sempre fazendo aqui uma analogia com outros segmentos que tem frente parlamentar, que tem bandeiras. Eu me lembro que agora na pandemia nós tivemos aqui uma conversa sobre a violação dos direitos da criança. E a escola, e aí ainda não sabemos se aumentaram os números de violência doméstica e etc. E a violência contra a criança ainda não tem se dado. E uma razão simples, e eu vou fazer isso com o nosso bate-papo aqui. A escola é o termômetro. As crianças não estão indo. É lá que o professor olha para a criança e percebe que mudou um comportamento, que ela está mais triste, que ela está mais chorosa, que ela não está alimentando, que ela caiu o rendimento. E aí encaminha isso para o conselho tutelar e etc. E detecta-se que ela tem sido vítima de alguma forma de algum tipo de violência. Na sua fala, quando você fala da igreja, eu acho que isso é tão importante, porque a igreja também é um termômetro disso para o estado de saúde mental dos seus frequentadores. Quer dizer, não é só o gabinete do pastor, né? Eu acho que os amigos que compõem uma comunidade, normalmente, se você está numa comunidade religiosa qualquer, na igreja especificamente, você acaba tendo um grupo com o qual você relaciona mais. No momento de pandemia, nós estamos todos afastados, nós não estamos aglomerando muito, né? Quando muito, assim, o núcleo familiar se encontra ali, mas não tem aquele... Ou seja, eu não estou convivendo com os meus amigos que eu convivo muito. Então, se eles estão com problemas, e o que se diz está tendo muito problema na pandemia pelas razões várias, quer dizer, a igreja é um local para que se verifique isso. Então, assim, é um interlocutor importante nessa campanha, assim. Eu não estou falando que a igreja tem que ser um privilegiado no diálogo com o poder público, nem com a frente parlamentar, porque a frente parlamentar é de Estado, né? Não é de um segmento, é com todo mundo. Mas a igreja, você vê também assim, deputado, a igreja é um local onde se detecta melhor, ou muito, digamos, essas questões de saúde mental e emocional? Sem dúvida, né? A pessoa apresenta alguns sintomas, a pessoa ela se isola, a pessoa apresenta sintomas de inércia, de apatia, de não querer estar mais junto, né? E a igreja, a comunidade cristã, a família da fé, ela é o contrário disso, ela prega a unidade, ela prega a comunhão, ela prega estarmos juntos, né? Então, aglomerarmos. Estamos juntos aos domingos, estamos juntos nos eventos da igreja, estamos juntos em algum trabalho da igreja, alguma ação social da igreja, não é? Estamos juntos para estudar a Bíblia, não é? Ou seja, tem toda uma convergência de agenda em prol da unidade dos fiéis, né? Das pessoas que ele congregam, né? E quando a pessoa ela faz parte desse grupo, mas ela começa a sofrer alguma questão de depressiva, alguma questão de doença da mente, ela vai se isolando, né? Só que ela continua trabalhando, porque ela tem que trabalhar para sobreviver. Então ela continua consumindo no supermercado, ela precisa comprar no supermercado para poder comer. Ou seja, ela continua tendo uma vida mínima, rotineira, mas ela vai se isolando dos amigos, ela vai se isolando dessas atividades que não são, digamos, essenciais à própria existência, não é? E aí esses amigos conseguem reparar isso, se atentos ficarem, não é? E aqui é importante o Setembro Amarelo como um sinal, porque todos nós podemos ter esse grau de atenção. Amigos que até ontem estavam conversando mais, estavam juntos, não é? Agora na pandemia é verdade que mudou muita coisa. Até aquela pessoa que de repente some do WhatsApp, some dos grupos de WhatsApp, não liga mais, não aparece mais, não fala mais nada. Poxa, será que eu não posso fazer uma ligação para ele? Será que eu não posso ver se está tudo bem? Será que eu não posso dar um abraço, não é? Até no sentido virtual, hoje na pandemia, será que eu não posso marcar um encontro, ainda que seja pela internet, para saber se aquela pessoa está bem? São, de novo, né, pequenas atitudes que geram grandes resultados. Um abraço, uma ligação, isso tem um efeito de transformação enorme. E, concluindo, a sua pergunta ela é muito verdadeira, porque a igreja tem esse grau de junção, né, de unidade, de família, de amigos muito forte. Então, a gente consegue na igreja identificar pessoas que eventualmente estejam se isolando e passando por momentos difíceis.
Eu acho que uma lição que fica aqui para nós da resposta do deputado, aliás, uma lição não, né? Tantas lições aqui no que ele está falando, também nós poderíamos interpretar, né? Cada um de nós, nos convívios, nas pequenas comunidades onde estamos, preste atenção no outro, né? Assim, observe-se o outro, às vezes um parente, grupo de família, às vezes um membro da família ali, normalmente a gente está em 2, 3 grupos de família, às vezes é só o núcleo, um grupo maior e por aí vai. Vira e mexe, tem alguém do grupo que some, Verdade. para de falar, não reage a provocações de brincadeira, e grupo de família tem briga também, às vezes nem está mais brigando nos grupos. Então, são sintomas que podem ser só coisas assim, corriqueiras no momento, mas também pode refletir coisas mais importantes. Eu acho que o que o deputado deixa aqui para nós também é, bobagem ou não, esse comportamento do momento, chame a pessoa, dê uma palavra, dirige diretamente a ela, assim, faça uma ligação. Vamos cuidar um dos outros. Na verdade, eu acho que tem muito disso, né, deputado? Verdade. Não há política pública que vai substituir o contato Impossível, né? pessoal. Não existe nenhuma lei, né? As pessoas têm que fazer uma lei. Não existe nenhuma lei que seja melhor do que eu assumir um senso de responsabilidade para com os meus, né? A minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, aqueles que estão comigo, seja no meu trabalho, seja na igreja que eu congrego, seja no prédio onde eu moro, né? Ou seja, eu assumi um grau de vigilância e de fazer uma escolha na minha vida de ser menos, eu gosto muito disso, ser menos cavaleiro do apocalipse e mais promotor da esperança, né? Tem gente que já acorda falando que o dia está péssimo, que a pandemia está péssima, que está tudo ruim, e que o tempo está ruim, que o trânsito está ruim, e que até o grupo de WhatsApp está ruim, que a comida está ruim, o mundo vai acabar mesmo, esse mundo é péssimo mesmo, o Brasil não vai dar certo. Ou seja, é um verdadeiro cavaleiro do apocalipse, né? Que só pregou a maldade, só pregou o mal, só pregou coisas depressivas, né? Tristeza, angústia. Acho que o mundo vai ser melhor se a gente deixar o nosso cavaleiro do apocalipse em casa, não é? O ideal seria matá-lo, fugir dele e assumirmos mais uma posição de sermos promotores da esperança, da paz, da alegria, do entusiasmo, do ânimo, né? Ou seja, não tem lei para isso, né? E cada um deve fazer essa escolha de forma individual. Ao sair de casa, assumir, então, o seu papel de ser um promotor da esperança, em vez de ser um cavaleiro do apocalipse. Agora, assim, nessa linha, a frente produz alguma coisa, assim, no sentido de material que desperta, que divulga, que previne? Tem um site? Não, nós não temos site, a frente não tem um site. A gente trabalha em parceria com algumas instituições, algumas ONGs, dentre elas o CVV, Centro de Valorização da Vida, né, que é uma ONG mundial, tem atuação também no Brasil. Aliás, se você quer um atendimento, está na sua casa, é só você discar 188, é o número do CVV, alguém vai te atender, alguém treinado vai te atender, vai conversar com você, é uma ONG que de fato faz um trabalho muito bonito. Então nós temos parcerias com alguns institutos e para esse ano, fica pronto daqui 10 dias, nós estamos fazendo uma cartilha extremamente didática, porque normalmente esse material de saúde mental ele é um material mais denso, um material mais robusto, um material mais difícil. E nós traduzimos trabalho de quase um ano da frente, de alguns parceiros, traduzimos isso tudo num português extremamente acessível, prático, de fácil leitura e estará disponível no meu site, estará disponível no site de vários outros deputados também que estão militando essa causa. Vamos mandar em vários grupos de WhatsApp. É um material que não tem dono, é um material da sociedade, para a sociedade, para que as pessoas se capacitem e se instruam no que tange a prevenção ao suicídio e à automutilação. Eu pergunto porque isso é muito importante, né? Assim, saber conhecer o problema para saber que ele existe. Ano passado, a Frente distribuiu uma cartilha do Ministério da Saúde, feita pelo Ministério da Saúde, mas, repito, era um material mais denso, mais técnico, e esse ano, então, a gente quis adaptar essa cartilha para algo um pouco mais acessível e didático. Eu quero voltar no segundo ponto da sua fala, que são os objetos de trabalho da Frente Parlamentar, que é discutir legislação, se altera, se muda, se revoga, se tem uma legislação nova, e também de discutir a política pública.
Na sua fala aí, foram votadas 2 leis. Uma foi sobre criminalizar quem induz ao suicídio, ao autoextermínio. Exato. Qual que seria a outra? E outra coisa, quando se trata de criança, e assim, a automutilação tem muitas vezes tem relação com criança, porque é um segmento mais frágil do ponto de vista emocional e, consequentemente, de se defender, né? E às vezes nem sabe que aquilo é mal para ele. Redes sociais, melhor, internet. O mundo virtual favorece tudo, tanto que é bom quanto o que é ruim. A Frente Parlamentar já se deu conta disso, por exemplo. O mundo virtual é um ambiente onde o estímulo, e nós vimos aí esses jogos e suicídio de crianças, e uma coisa horrível. Ocupou disso, chamou atenção. Claro. Como é que está isso aí na visão de vocês? Separando aqui alguns blocos. O primeiro deles é a automutilação na criança e no adolescente, é algo gravíssimo. Os pais precisam ficar atentos, e aí o que eu chamo a atenção dos pais, que precisam assumir também a sua responsabilidade, porque tem muitos pais que não assumem, né? O pai que larga a criança, enfim. Os pais precisam assumir a sua responsabilidade, porque a automutilação infantil e nos adolescentes é um sinal gravíssimo de sintomas graves de alguma doença mental. Não é? Pessoa que normalmente já está sofrendo na alma, é uma angústia da alma, e por isso ela está tentando ali, de alguma forma, prevenir ou mitigar aquela dor no coração, na alma interior que ela está passando. Né? E a gente teve problemas recentes no Brasil e no mundo sobre a questão da internet. Né? Aí já é um segundo bloco da resposta à sua dúvida, à sua pergunta. À frente, no final do ano passado, ainda em setembro do ano passado, no Setembro Amarelo de 2019, nós fizemos uma reunião com representantes das principais plataformas digitais que nós temos atuando no Brasil, dentre elas o Facebook e o YouTube, 2 grandes plataformas digitais, e eles nos apresentaram uma série de políticas internas dessas empresas para derrubar conteúdos que promovem a automutilação e promovem o suicídio. Então, eles nos mostraram as ferramentas internas que eles têm nos algoritmos dos próprios plataformas que derrubam tais conteúdos. E se eu posto alguma coisa na minha rede que promove, que instiga, que de alguma forma incita a automutilação e o suicídio, eles também derrubam esse conteúdo. Então, foi um trabalho que nós provocamos essas empresas, eles nos deram uma resposta no final do ano passado e que até hoje, de lá para cá, pelo menos da minha parte, eu não recebi nenhum tipo de denúncia ou conteúdo postado em rede social que não tenha sido devidamente derrubado pelas próprias plataformas sem necessidade de intervenção legal, ou seja, sem necessidade de se criar uma lei. Você veja que há um senso de responsabilidade da própria plataforma em cuidar desse tipo de coisa. Na verdade, também tem surgido menos, sobretudo na imprensa, casos, e aí acho que me parece que uns 3 anos atrás, eu não me lembro exatamente quando, havia uma incidência grande de uma espécie de jogo na internet que as crianças iam e em um dado momento era quase que não podia voltar. E aí casos pelo mundo de crianças que se suicidavam em razão, e adolescentes em razão. Por isso que eu perguntei assim, estão atentos a esse mundo virtual, né? Porque ele atualmente é pior do que o real, se relaciona muito mais lá do que aqui, né? Estamos atentos, eu me lembro que no ano passado, esse ano muita coisa mudou em função da pandemia, mas que ano passado o próprio Facebook fez um evento aqui em Belo Horizonte e me convidou também para falar sobre valorização da vida. Então a gente percebe que os principais atores das plataformas digitais também estão atentos aí à valorização da vida. Bacana. E sobre política pública, deputado? Que é nós temos políticas públicas voltadas para a saúde mental, tanto no campo da própria saúde, né, da área da saúde, como na área, por exemplo, da política social, porque não só a legislação, mas a implantação da política de assistência também prevê o atendimento na área da saúde mental. E por aí passam pessoas que são dependentes químicos, que não é só um atendimento em saúde, tem todo o entorno ali social dele, de distanciamento da família, local de morar, sustento, etc., que não é uma questão exclusivamente de saúde mental, mas que vem em decorrência disso.
né? E é um atendimento que está numa outra política, que é a política de saúde, que tem uma legislação, que tem uma normatização própria, ou seja, política de saúde perpassa exclusivamente a área da saúde. E aí reflete na educação, reflete na assistência, reflete na vida da pessoa como um todo. Então, essa variedade de políticas, ou nessa amplitude do que é a atuação do poder público, que políticas públicas que temos hoje, assim, que a frente está acompanhando, o que ela está acompanhando e ou até mesmo o que ela está propondo de rever para ter uma ação mais incisiva? A atuação do Executivo nesse ano 2020 ficou muito focada e legitimamente na questão do Covid-19. Né? Todo investimento, toda estrutura, toda roupagem, toda estratégia de ação na saúde, o foco tem sido, né, e repito de forma legítima, a questão do coronavírus. Agora, ficar em casa, ficar sem aula, ficar sem poder sair, tem gerado e agravado o número de pessoas que precisam de acesso à saúde mental. A frente hoje tem se dedicado a pedir ao Ministério da Saúde um maior recurso para a saúde mental. Como eu disse agora há pouco no programa, o brasileiro ainda não tem acesso à saúde mental. Ele tem acesso à saúde pelo SUS, mas ainda é muito precário, é verdade, não vou discutir isso aqui, porque o nosso sistema público de saúde é extremamente precário, mas se você pegar dentro do sistema público de saúde, a saúde mental, ela é quase inacessível, é quase inexistente, não é? E aí a gente tem cobrado uma maior parte de investimento nessa parte da saúde como um todo, né? E sem demérito de forma alguma a outras áreas da saúde. Aliás, minha esposa é médica, trabalha como clínica geral, inclusive, que também é outra área muito importante, né? E a pediatria, e, enfim, todas as outras... É a porta de entrada de tudo, praticamente. Todas as outras, né, áreas da saúde, mas a gente tem cobrado uma atenção especial na saúde mental, que carece de investimento, carece de acesso. Então, a gente tem feito um trabalho de orçamento junto ao Ministério da Saúde, para que, de alguma forma, chegue mais recursos para a saúde mental e a gente promova mais o acesso à saúde mental, se torne mais fácil para o cidadão brasileiro. Mas quando você fala de saúde mental, deputado, o que você está, a que se refere? Atendimento ambulatorial? Atendimento, psicólogos disponíveis à população. Preventivo, por exemplo, Exato. Eu não sei se discute, é uma provocação aqui mesmo de leigo, por exemplo, estimular a saúde mental a partir de convivências, de relacionamentos, quer dizer, você previne e cura, né? Nós precisamos de psicólogos à disposição para atender a população. O atual trabalho dos assistentes sociais via órgãos da União, dos estados e municípios, ele pode sim incluir uma nova metodologia que leve em consideração a saúde mental, e aí você já identifica preliminarmente um quadro de saúde mental que mereça uma atenção especial e por aí vai. Mas isso são tudo política pública do Executivo, que o Legislativo não interfere, sim. Só fiscaliza. Sim. Me preocupa porque muitas vezes, quando fala em saúde mental, pode nos parecer que é só ter o psiquiatra, é só ter até o neurologista, e não é isso, né? Você tem tanto na parte de profissionais, investimentos como psicólogos, como terapeutas, né? Como assistentes sociais e outros profissionais da área de saúde preparados para receber. Então, por exemplo, pode ser que chegue lá numa unidade de saúde e uma pessoa vai ser atendida e o atendente ou quem faz um primeiro atendimento ali, não tem nada do ponto de vista clínico, mas tem emocional, né? Tem mental, né? O próprio treinamento dos professores que atendem milhões de crianças e adolescentes e que poderiam ser agentes identificadores de eventuais quadros encaminhando para algum profissional de saúde. Eu entendo e eu vejo assim, porque num dado momento foi se dito, mas os professores vão ser especialistas em tudo? Não é papel dele. Mas o professor, ele tem maior contato, não é só com a criança e com o adolescente, isso não é uma realidade. A pessoa do ensino superior, ele já é um adulto, né? Ele já tem mais de 18 anos. Quando você entra na universidade, você já tem mais de 18 anos. Quer dizer, é uma atenção que se dá. Mas é papel do professor, ele vai cuidar de todas as áreas? Não. Mas o país vive questões sazonais. E num dado momento,
Assim, eu acho que, não sei, o deputado não deve lembrar porque ele é novo, mas num dado momento em Belo Horizonte, na década de 90, o que assustava a população eram os arrastões de chamados meninos de rua. Os meninos saíam pela rua em bando e aprontavam todos. Então, a atenção naquele momento era para menino de rua. Hoje isso não é mais uma realidade. Não tem isso, não vê isso na imprensa falando sobre arrastão de menino de rua, né? Não tem isso, quer dizer, há uma sazonalidade. Se isso, as questões são também sazonais, né? Claro que algumas, quer dizer, a escola também tem que lidar, seja o ensino fundamental, seja o ensino superior, sobretudo a escola pública, com questões como essa. Hoje um problema é o suicídio e a automutilação. Ó, escola, então esteja atenta porque você precisa ir de um radar, entre aspas, até para de que forma que apoia e encaminha para quem vai dar continuidade. Ou seja, eu estou dizendo assim, quando fala em investir na saúde mental, eu entendo que investir nesse profissional também é estar investindo, né, na saúde mental. Sem dúvida. E aí cobrar recursos, né? Porque sem recursos não tem política pública, né? Verdade. Verdade. Agora, nós estamos falando aqui de uma forma geral, mas assim, e o Brasil no mundo? Assim, estamos numa situação muito ruim, porque tem alguns mitos. Por exemplo, nós ouvimos falar que entre países asiáticos, eu não vou citar nenhum aqui para não ser... para não cometer nenhuma injustiça e também para não ser deselegante com pessoas e irmãos nossos que moram aqui e moram lá. Alguns países asiáticos e até do norte da Europa têm uma incidência maior de suicídio. Assim. A frente tem essas informações? Isso é real, é mito? E outra coisa, para encerrar aqui o meu raciocínio, deputado, o Brasil está como nisso aí? Assim, ele é um número mais alarmante, ele está dentro, digamos, de uma média, se é que a gente pode falar em média, né? Ele está abaixo da média, é tolerável. Como é que vocês têm visto isso? O quadro do mundo que nós temos de informação é o que vem da Organização Mundial da Saúde, o que vem também do Ministério da Saúde do Brasil, né? E, de fato, demonstra que alguns países de primeiro mundo, alguns na Europa, alguns na Ásia, têm uma incidência maior desse... Diz que onde não bate sol, o pessoal está mais propenso ou isso é mito também? Eu não sei, sabe, né? não sei, assim, né, fundamentar a resposta, né, mas, de fato, alguns países apresentam números maiores, né? E é muito ruim você comparar quando a base da comparação é a base negativa. Nós queremos a valorização da vida, a gente não quer disputar qual país que pior, né? Pessoas mais tiram a própria vida, né? A gente quer valorizar a vida. Então, o suicídio no mundo já é a segunda causa morte de jovens entre 14 e 29 anos, atrás apenas da violência. No Brasil, a causa morte de jovens em relação ao suicídio ainda é entre quarta e terceira causa morte, atrás de violência, acidente de trânsito, infelizmente, e aí vem a questão do suicídio. Então, a gente vê que é uma situação que está crescendo, ela cresce muito, em especial entre a juventude, muito em função também da juventude não ver perspectiva profissional, né? O mundo passa por uma transformação no mundo do trabalho muito grande. O jovem, ele que tem sonhos profissionais, ele que imagina como vai ser o futuro dele, de repente ele se depara com a vida muito distante do que um dia ele havia sonhado, não consegue uma boa formação, não consegue um acesso ao mercado de trabalho, ele começa a passar por situações que ele jamais imaginava, ele não vê na vida mais sentido e acaba muitas vezes dando cabo à própria vida. Então é por isso que a gente tem que ter uma atenção também muito especial para a juventude de resgatar, e aí tem a ver mais com a economia, resgatar a possibilidade do jovem se realizar profissionalmente, tornando o ambiente empreendedor mais fácil, atraindo o jovem para o mercado de trabalho, qualificando esse jovem através da educação, para que ele veja no mundo do trabalho algo que ele possa se realizar e não algo que ele possa se sentir ainda mais alienado do mundo, mais frustrado, né? Então, esses são alguns números que a gente pode comparar, mas, repito, é sempre ruim comparar esse tipo de coisa. O ideal é a gente valorizar a vida no Brasil e no mundo inteiro. Nós estamos chegando aqui no fim da nossa conversa, mas assim,
qual que é a sua fala e qual que é, na sua visão assim, de parlamentar e preside uma instituição que tem uma importância tão grande como essa, porque sem vida todas as outras coisas perdem a importância, né? Tudo perde. Qual que é a sua, assim, o que fala para nós, ou o que fala para nós, eu estou dizendo nós, assim, cidadãos comuns mesmo, uma palavra de incentivo, de apoio, tanto pessoal do deputado e também institucional, como frente parlamentar. Olha, uma palavra para nós. Pequenas atitudes geram grandes resultados. É um abraço, é um olhar, é uma ligação, é um cuidado, é um carinho. Um pai tem um tempo de qualidade com o filho, é uma mãe com uma filha, é um esposo com a esposa com o esposo, são amigos. Pequenas atitudes geram grandes resultados. Repito, o Estado, né, a instituição do Estado, o Congresso Nacional, o Ministério da Saúde, o Poder Público, jamais vai conseguir resolver o problema de saúde mental e a questão do suicídio no Brasil. Jamais. Nós somos parte dessa missão e o cidadão, a sociedade civil, também faz parte dessa missão. Por isso, pequenas atitudes geram grandes resultados. Seja você também um promotor da esperança, da alegria, da valorização da vida. Alguma forma de contato com a frente parlamentar ou até mesmo com o gabinete do deputado, quem quiser ter mais alguma informação, tem alguma... Como presidente da frente, eu assumo essa responsabilidade da comunicação e toda comunicação sobre o assunto pode ser feita comigo pelas redes sociais, @LucasV.Gonzales, com Z no meio e Z no final. Meu site também é Lucas Gonzales, e no site da Câmara de Deputados também, Lucas Gonzales, tem lá todos os meus contatos lá de Brasília. Então, pessoal, olha, rede social, Lucas V. Gonzales, lembrando que é com Z, Zales e Z no final, né? Isso. 2 Z. E no gabinete, se entra lá no site da Câmara, vai chegar no gabinete do deputado e tem a oportunidade de ter informação, solicitar informação aí através das redes sociais. Deputado, obrigado por essa conversa, ela é muito importante. Eu espero que a gente volte no momento aqui, ou daqui a um ano para falar disso, comemorando números, ou dentro do seu mandato como presidente da frente, também comemorando resultados aí desse trabalho de vocês, que é muito importante. Eu agradeço a confiança no nosso trabalho, agradeço a oportunidade nesse Setembro Amarelo e que a gente possa, de novo, assumir a nossa responsabilidade na luta pela vida. Obrigado. E você que está nos acompanhando, não deixe de acompanhar também o programa pelas nossas redes sociais, é @programa Advocacy. Lá você pode contribuir, pode discutir conosco temas e sugerir também temas que poderão estar aqui para a gente discutir com os nossos entrevistados. E te aguardamos no nosso próximo Advocacy.